dentro do nosso Jornal Interativo, né? Agora já vamos no nosso quadro de entrevistas dentro do Jornal Interativo. Agora, a entrevista do dia. A entrevista do dia. Jornal Interativo. Pois é, a entrevista do dia aqui dentro do Jornal Interativo, nós estamos recebendo aqui, né, pela segunda vez que ele está aqui com a gente, o doutor Felipe Leite, né, está aqui, é médico aqui no Hospital Distrital aqui da cidade de Itaperuá. E você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando, você tem alguma pergunta para fazer, principalmente as mulheres, né, a entrevista voltada a isso, você tem alguma pergunta a fazer sobre a questão do câncer de mama, prevenção, alguma coisa que você quer saber, fica à vontade, manda aqui para a gente, tá certo? E a gente passa aqui para o doutor Felipe para estar respondendo. Primeiramente, doutor Felipe, seja bem-vindo aqui, prazer recebê-lo aqui novamente com a gente no Jornal Interativo. Bom dia, Luciano, bom dia, Kennedy. Primeiramente, quero cumprimentar todos os ouvintes aqui novamente depois de, acho que um ano, a última vez que eu vim aqui, para a gente conversar sobre um tema tão importante que é o tema do Outubro Rosa, que é a questão do cuidado com a mulher, a questão do falar sobre o câncer de mama e tirar também as dúvidas que forem necessárias. Pois é, para a gente começar, doutor Felipe, inclusive é uma pauta que o HDT, o Hospital aqui de Itaperuá, ele tem se dedicado, inclusive teve um café da manhã com os funcionários, né? Está trabalhando, a direção do hospital está trabalhando nesse tema. É um tema importante. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse tema para as mulheres, que talvez que eu creio que todo mundo já conhece, mas para aquelas que ainda não conhecem, o Outubro Rosa. O Outubro Rosa ele é um movimento que é mundial. Ele é mais voltado para a parte de saúde da mulher, um foco maior de câncer de mama, sim, mas também leva muito em consideração o câncer de colo de útero. Mas a gente sempre fala mais sobre o câncer de mama pela questão de ser mais prevalente. Sim. Mesmo com essa questão do diagnóstico precoce, de todas as campanhas que vêm sendo feitas, o tratamento mais facilitado pelo SUS também, com essa rede de cuidado que a gente tem. Mas a gente sempre fala mais devido à sua prevalência, que ainda continua alta, ainda tem uma taxa de mortalidade muito alta, não pelo tratamento retardado, mas por muitas vezes o tratamento ser iniciado já numa fase mais avançada do problema. Sobre a questão do Hospital de Itaperuá, a gente vem fazendo campanhas todos os anos em relação a isso. Inclusive, no primeiro dia desse mês de outubro, a gente fez um café da manhã para os funcionários, voltado para a saúde da mulher, voltado principalmente com as funcionárias, com uma pequena palestra com nossos funcionários mesmo, sobre essa questão do Outubro Rosa, também para passar a nossa agenda do que nós vamos fazer ainda durante todo o resto do mês. Dizer que no dia 13 de outubro, no dia 1º nós fizemos com os funcionários, e no dia 13 de outubro será feito com os pacientes internados. Um café da manhã, com uma pequena palestra, com entrega de lembrancinhas com a nossa equipe de assistência social e de psicologia, junto com a direção do hospital, para conversar com os pacientes internos, mais voltado para as mulheres, né? Mas também para os homens que vão estar internados, para que têm suas mulheres em casa, sua família, para manter esse cuidado. E fecharemos o mês, no dia 22, com o nosso dia D do Outubro Rosa, que será feita uma palestra com a mastologista de João Pessoa, a doutora Eulina Ramalho. Ela virá a Itaperuá para fazer uma palestra junto com a ONG que ela representa, que é Amigos do Peito. Será uma palestra aberta para o público. Quem quiser participar ocorrerá no Salão Paroquial, às 9 da manhã, no dia 22 desse mês. E o Hospital de Itaperuá vem fazendo esse trabalho de conscientização, principalmente de prevenção, diagnóstico precoce, para um tema que é tão importante no nosso dia a dia. Porque a saúde da mulher, claro, a gente sempre faz essa campanha em outubro, mas é sempre importante dizer que a saúde da mulher tem que ser cuidada todos os meses. A prevenção ela é feita todos os meses, mas no mês de outubro a gente intensifica, que é para fazer mais essa conscientização. Doutor Felipe, que é o galeguinho do Zóio Azul, aqui de Itaperuá. Olha, gente, é certo aquele ditado que a pessoa diz, é melhor prevenir do que remediar? Nós temos, existem nódulos benignos que são diagnosticados e existem nódulos malignos. A parte de prevenção ela é indicada pelo Ministério da Saúde através da iniciado mais na juventude com o autoexame, que o autoexame ele é importante porque ele pode ser feito em casa, pode ser feito pela própria pessoa. A indicação é que seja e faça seu autoexame. Que o autoexame é importante menstrual, sim, mais indicado. Porque muitas mulheres durante o período menstrual elas têm uma sensibilidade maior. Sim. As mamas doem mais. Pode confundir. Isso. Aí às vezes ela está no período menstrual, palpa a mama e dói. Mas a dor é por causa da sensibilidade do período menstrual.
aí vai e se preocupa com uma coisa a mais. Então, nas mulheres com idade fértil, é mais indicado ser feito o autoexame após o período menstrual. Doutor Felipe, o câncer de mama ele tem cura? Tem cura, tem tratamento. O câncer de mama, hoje é tratado o câncer de mama e tem até uma estatística que diz que quando é diagnosticado precocemente pode chegar até 90% de cura. Então, pode ser cura através de químio, de rádio, através da cirurgia, e hoje nós chances por perto da lesão. Existem fatores de risco? Existem sim, o principal fator de risco é a questão familiar, a questão genética, né, hereditária, que é uma história positiva de câncer na família. Então, é muito importante que essas mulheres, elas iniciem o seu tratamento não, mas a sua prevenção precocemente. Alguns médicos já falam que mulheres com história positiva podem iniciar sua prevenção, né, já com 30 anos, adiantar para 30 anos já para fazer esses exames, esse autoexame, fazer ultrassonografia, porque, assim, voltando a falar dos exames, tem uma diferença que é bastante importante dizer entre mamografia e ultrassom, porque, assim, a mamografia ela é indicada para rastreamento a partir dos 40 anos, porque, de acordo com a idade, a mama da mulher vai mudando em relação ao seu tecido de formação, né? Mulheres jovens, a gente chama de ter uma mama mais densa, com mais tecido glandular, com mais tecido mamário. E de acordo com o tempo, a partir dos 30, 35 anos, esse tecido da mama vai se transformando em gordura, que é aí que entra a mamografia. Porque mamas densas, mamas novas, não são bem visualizadas pela mamografia, porque como é um tecido mais, a gente fala no ditado popular, é uma mama mais grossa, um tecido mais grosso, a mamografia não consegue visualizar bem essas lesões. Então, geralmente, quando são mulheres mais novas, a gente vai direto para ultrassonografia, porque aí a gente consegue visualizar algum cisto ou algum nódulo. Mas já mamas mais, que a gente chama de lipossubstituídas, que são pacientes mais idades mais avançadas, a partir dos 40 anos, a mamografia já é o exame indicado de rastreamento. A questão da amamentação, ela ajuda a combater ou não? Sim, a amamentação, inclusive, é uma forma até de meio que evitar alguma alteração na mama, porque a mama ela é feita, o tecido do tecido mamário ele é feito para produzir o leite materno, o leite para o bebê. Então, quanto mais a mulher amamenta, ela mais estimula aquela mama, aquelas glândulas a produzir e a funcionar. Então, uma forma de evitar, não tem como dizer que vai evitar, mas é uma forma de ajudar. Ajuda positivamente. Isso, exatamente. Pois é, ajuda de uma forma positiva, né? E a gente vê até mesmo, por exemplo, muitas mulheres, principalmente quando, digamos assim, entram na gravidez nova, elas têm esse receio de amamentar, né? Tem aquele receio, muitas vezes não amamenta os filhos. É questão de estética e outras coisas. E isso é bom, né? É importante que elas tenham essa ciência que quanto mais ela amamenta, mais vai estimular, como o senhor está dizendo, né? Exatamente, tanto para ela quanto para o bebê. Isso, né? Exatamente. Não existe o melhor leite do mundo é o leite da mãe. Não existe nenhum leite industrializado, nenhum leite que é produzido. Às vezes, prefere leite de vaca, prefere leite de cabra, aqui na região. Mas nada substitui o leite materno, né? Substitui, né? Aqui na região é muito falado, mas nada substitui o leite materno porque ele já vem completo. Tudo que o bebê precisa vem no leite materno. Os industrializados, eles são adicionados, né? Eles são, como o próprio nome já diz, ele é artificial. Ele é feito na fábrica. Mas o leite materno ele já vem com tudo que o organismo do bebê precisa. Pois é, que é fundamental. Tem aqui uma pergunta. Tem uma pergunta ali. Pergunta aqui já do ouvinte. Ele diz o seguinte, né? Bom dia, Luciano. Né? Pergunta aí ao doutor, né? Eu tenho 41 anos, não fiz aí a mamografia, tá certo? E sim, não fiz a mamografia, e sim, tá certo, um raio-x, tá certo? Esse exame é seguro ou tem alguma alteração? O raio-x é seguro? O raio-x não é exame de investigação de mama.
Não serve, né, para esse caso aí, né? Existe o raio-x e existe a mamografia. Parece, os dois parecem, só que os exames são feitos de formas totalmente diferentes. São específicos, né? Isso, raio-x você vai ver mais a parte de osso, a parte do pulmão, se você fizer do tórax. Mas mama não vai ser avaliada no raio-x. Então vai fazer a ultrassom, minha amiga. Então, para ela, com 40 anos... O exame de mama. Seria o autoexame. E ela pode até iniciar a questão da mamografia já pela indicação da Sociedade de Mastologia a partir dos 40 anos. Aí até mesmo esse é um serviço que é oferecido, todos os anos oferece, tanto o município como o estado oferece esse serviço, né, doutor Felipe? Exatamente. Os municípios, eles vêm, assim, aumentando, né, essa questão de conscientização e de prevenção também. Eu falo por mim, porque eu trabalho aqui no município de Salgadinho, eu realizo as ultrassonografias pelo município e a gente tem uma demanda altíssima de ultrassonografias de mama complementar após as pacientes fazerem a mamografia, quando vem com alguma alteração. E muitas, quando são mais novas, quando são mais jovens, como eu falei, já fazem direto a ultrassonografia, porque na mamografia não vai ter tanta eficácia no exame. Eu quero pegar a deixa da ouvinte aqui, da idade que ela disse, assim, existe idade para fazer o exame? A mamografia? A mamografia? Uma idade assim específica, com todos os anos. Porque para os homens tem a questão do câncer do próstata, né? A partir dos 40 é estipulado isso, fazer. Mas assim, para as mulheres, existe uma idade específica para ela começar a fazer o exame? Segundo o Ministério da Saúde, a idade inicial, para iniciar o rastreamento com mamografia, é a partir dos 50 anos. Dos 50 aos 69 anos, anualmente, fazer esse exame, pelo Ministério da Saúde. Mastologia, que é a sociedade médica, a partir dos 40 anos, esse exame já deve ser iniciado. Que é uma prevenção, né? Isso, é um rastreamento. Um rastreamento, exatamente. A partir dos 40 anos. Aí, então, para entrar em consenso entre os dois, o Ministério da Saúde, mesmo preconizando a partir dos 50, ele já libera para a partir dos 40 iniciar para a mulher que quiser. Iniciar a fazer esse rastreamento, já começar a partir dos 40. Então, acho que, resumindo, seria o ideal, a partir dos 40 anos, já iniciar o rastreamento. Né? Já iniciar. Eu queria aproveitar essa questão do câncer e tal, tanto do câncer de mama, quanto o do colo do útero, né? Porque tem muita gente também que está nos ouvindo. Existem sintomas para esses dois tipos de câncer? Existem sintomas? Existem sim. A questão iniciando pelo câncer de mama, existem sintomas que a mulher vai tanto ver como ela vai sentir, como a questão do autoexame, a sensação de algum nódulo palpável em alguma região da mama. Sempre é importante iniciar essa investigação. Só que existem sintomas que eles são mais, como a gente chama, sintomas de alerta. São os sintomas que acendem aquela luz vermelha na cabeça da gente, que é um nódulo endurecido, alguma retração na pele, que a pele é como se fosse uma coisa por dentro da mama puxando, uma retração na pele, alteração no mamilo, vermelhidão na pele que não passa, fica sempre com vermelhidão, com inflamação, algum tipo desse, descarga papilar, que a gente chama, que é saída de secreção pelo mamilo. Nem toda secreção também que sai, ela quer dizer que é alguma coisa maligna, mas existem alguns tipos de secreção que realmente são, que acendem essa luz vermelha, que são secreções, dessas secreções transparentes ou então de cor de sangue. Esses dois tipos de secreções, eles são mais, como se fosse mais, a gente leva sempre ao lado de uma coisa mais para o lado da malignidade. Não quer dizer que mas a gente sempre pensa por esse lado. Então, dor na mama, questão de sensação ou percepção de algum nódulo, retração da pele, que é como se sentir a pele puxando para dentro, alteração do mamilo, como questão de o mamilo puxado para dentro também, uma retração do mamilo, essas lesões de vermelhidão que não melhoram, tudo isso na questão da mama deve ser investigado. E outra, na questão do câncer de colo de útero, a gente vai lá mais para a parte da pelve, mulheres que têm muito assim, sangramento, aparecimento do que a gente chama de verrugas na região da genitália, aparecimento de verrugas, tem um termo médico que a gente chama de dispareunia, que é a dor durante a relação sexual. A gente já precisa investigar essa questão. Então, essa dor na relação sexual, sangramento, aparecimento de verrugas, corrimento vaginal, que não melhora com medicação habitual, e tudo isso deve ser investigado.
E o exame que a gente não falou ainda, o exame de investigação, né? Desse câncer de colo de útero é feito pela citologia, né? Pelo Papa Nicolau, que a gente chama, que é preconizado a partir dos 25 anos na mulher com vida sexualmente ativa. Deve ser feito anualmente por 3 anos. Então, a mulher, a partir de 25 anos, que tem a sua vida sexual ativa, ela faz anualmente nos 3 primeiros anos e depois fica fazendo só de 3 em 3 anos. Pois é, importante isso aí, né? Esse esclarecimento do Dr. Felipe está trazendo. Se você tem alguma pergunta, tá certo? Alguma pergunta a fazer, direciona aqui pra gente fazer aqui ao Dr. Felipe. Aproveita a oportunidade, né? Que ele está aqui para tirar dúvida, né, aqui no Sampaio? Isso aí. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, em tempos em que as pessoas estão muito estressadas. O estresse, ele estimula o surgimento do câncer? Assim, o estresse ele pode agir de várias formas na questão psicológica da pessoa, porque uma pessoa que vive mais estressada, que vive com muitas preocupações, ela acaba esquecendo um pouco a questão do autocuidado, né? Da sua saúde. Então, o que pode acontecer nessa questão do estresse é mais a paciente deixar de se cuidar, para deixar de realizar as suas prevenções, de realizar os seus rastreamentos e esquecer um pouco da sua saúde. Assim, eu nunca vi nenhuma relação de estresse com câncer, mas essa questão do cuidado, que às vezes uma pessoa muito estressada acaba adquirindo doenças psiquiátricas e acaba esquecendo do seu cuidado, do seu autocuidado, entendeu? Tem uma pergunta aqui, estão perguntando se é possível fazer esse exame da mamografia durante a gravidez. Durante a gravidez não é indicado mamografia devido à radiação. Então, então a gente preconiza sempre a ultrassonografia direto. Gravidez e pacientes jovens, a gente preconiza a ultrassonografia. A paciente jovem, por aquilo que eu já falei, da mama ser mais densa, ser mais, como a gente chama, uma mama mais pesada, não vai conseguir ser bem avaliada na mamografia. Então, a gente preconiza sempre a ultrassom. E em gestantes também, diretamente a ultrassom, porque a ultrassom é um dos únicos exames de imagem que não emite radiação. É importante dizer isso, porque muita gente pensa, não vou fazer ultrassom porque tem medo de radiação, tem medo de pegar câncer por causa da radiação. E também para a questão do bebê. Então, a ultrassom é um único exame de imagem que ele não emite radiação. Então, não tem nenhum problema fazer durante gestação, durante nenhuma fase da vida. Aí, para pacientes gestantes que percebem alguma alteração na mama, elas devem procurar diretamente, claro, a consulta com o seu médico, né? Para a questão da avaliação, do exame da mama e, se tiver a indicação, realizar diretamente a ultrassonografia da mama. Pois é, tem 2 perguntas aqui. A primeira pergunta aqui da nossa ouvinte é a Maria, lá no Solidariedade. Ela pergunta o seguinte, doutor, sobre a forma de prevenção. Ela diz assim, né? Quando está tomando banho, no caso dela, né? Bonita e levanta a mão. Essa é a forma correta, apalpando para sentir? Como eu falei, a questão do autoexame ela deve ser feita tanto em pé quanto deitada, certo? É importante também a movimentação, tanto da questão da mão, do braço, porque altera a questão muscular. Então, assim, durante o banho é bom fazer, mas é bom você deixar um horário para você fazer dos 2 modos, fazer tanto em pé quanto deitada. Então, assim, claro, você pode fazer, nada contraindica fazer durante o banho, mas seria melhor terminar o banho, ir para o seu quarto, né, e fazer em pé, primeira palpação das 2 mamas, elevar o braço do lado que está fazendo. O ideal que a gente faz, a posição é colocar a mão por trás da cabeça, porque aí libera mais a questão muscular aqui do tórax, para fazer o autoexame tanto em pé e depois já fazer deitado na mesma hora. Outro ouvinte aqui pergunta o seguinte, né? Diz aqui, bom dia, né? Ela pergunta aqui, doutor, tenho DIU, tá certo? E tenho escape entre um ciclo e outro, ciclo menstrual, né? Isso é normal? Ela diz aqui, né? Tem mês que ela menstrua aí 2 vezes e tem mês que isso foi, e uma vez uma, né? Isso é depois que ela colocou o DIU, é normal? Ela está perguntando aqui. Não, assim, não é normal a questão da menstruar, assim, depende muito do organismo dela, na verdade falando, mas depende muito também de que tipo de DIU que ela usa, mas não é normal ficar menstruando mais com o DIU. O DIU não é para parar a menstruação, o DIU é um dispositivo uma vez no mês. O ideal é ela procurar o médico que acompanha
Vê a necessidade de ir para o ginecologista para ver a questão hormonal dela, como essa questão hormonal, se está afetando alguma coisa nessa parte menstrual, e também fazer exame transvaginal, fazer, claro, o acompanhamento com o Papa Nicolau para saber se tem alguma lesão no colo de útero. Inclusive, ela está dizendo aqui que já fez e deu tudo normal. Esses exames, né? Ela disse aqui que fez a ultrassom vaginal e está tudo normal. Então ela tem que ver mais essa questão hormonal dela, para ver essa questão do ciclo, para saber se o ciclo normal dela é realmente esse, porque cada mulher tem seu tipo de ciclo menstrual. Tem mulheres, o normal, o padrão que a gente leva em consideração é 28 dias. Mas tem mulheres que têm ciclo de 35 dias. Algumas têm ciclo de 20 dias. Depende do organismo. Depende muito do organismo e da questão hormonal. A questão então hormonal, aí né? seria indicado ela procurar o ginecologista para fazer essa investigação. Estou gostando aí do povo, tá aproveitando aqui a presença do doutor Felipe, né? Você pergunta e o doutor responde, tá bom? Pode metralhar de pergunta, que ele vê. Pode responder que a gente tem uma outra pergunta. Tem mais 10 minutinhos aí, vamos lá. Perguntaram aqui, sempre ninguém quer dizer o nome, né? Sim. É uma coisa simples, pode botar o nome. O uso de anticoncepcional aumenta os riscos de câncer ou não? O uso de anticoncepcional. Assim, a maior causa de câncer de mama não é a questão de uso de método contraceptivo, é a questão hereditária, é a questão genética. Sim. Só que muitas vezes alguns hormônios, né, eles podem agir tanto no útero, no ovário, quanto na mama também. Então, se tiver essa alteração genética já, essa história familiar positiva, sempre é indicado um acompanhamento mais rigoroso nessa questão de métodos contraceptivos para sempre ficar de olho se pode aparecer ou não alguma alteração. Mas não quer dizer que se você usa método contraceptivo, você vai ter câncer de mama. Isso aí não tem... às vezes muita gente tem medo disso, realmente. Medo por causa disso, né? É até importante falar, mas não quer dizer isso. Não quer dizer que você usando, você vai desenvolver câncer, não. Só que, assim, que se você tiver a predisposição genética, tudo, pode ocorrer o aparecimento. Só que, às vezes, aparece, a pessoa já liga, né? Foi por causa do remédio que tomou. Mas não é. Isso é uma coisa que é hereditária, geralmente. Eu só falava agora há pouco, até essa questão do câncer é importante que as pessoas percebam quando já tem um caso na família, quando é algo hereditário, né? Já tem na família, é importante já acender a luz de alerta, né? E fazer as prevenções. Isso, exatamente. A história familiar positiva é o principal fator de risco para câncer de mama, principalmente do primeiro grau. Então, mãe. Então, você com a mãe já é um fator de risco. Quando vai também para os outros graus, né? Avós, tias, irmãs. Sempre que tem pessoas que têm história familiar por perto, a gente chama por perto, positiva, devem ser investigadas. É até um caso aqui interessante, né? É até bom para a gente já esclarecer e tirar as dúvidas assim, dos nossos ouvintes. É importante que eu estou gostando que os ouvintes estão participando, né? Diz aqui, bom dia, doutor. Eu fiz aí uma mamografia com 16 anos de idade. É normal ou foi erro médico? Depende muito da indicação do que foi pedido. Não tem como eu dizer o que foi, assim, se foi errado ou não, porque isso aí tem que ser uma questão de avaliação médica, né? Para ver a necessidade ou não do exame. Sim. Ver o porquê também foi solicitado. Por exemplo, hoje ela tem 39 anos, mas ela disse que a primeira que fez foi aos 16 anos, né? Se foi mamografia, assim, geralmente não é tão indicado fazer a mamografia tão nova assim, porque mamografia é um exame mais doloroso. Sim. Quem tem a mama mais sensível vai doer, e essa sensibilidade é sempre maior na juventude, pelo tecido da mama. Então, assim, para essas idades, o mais indicado seria fazer a ultrassonografia. Só que aí depende muito do que o médico avaliar. Poderia ser o DIU fiz uma outra... O dispositivo, ele incomoda porque é um corpo estranho, que está ali dentro do útero. Mas essa sua questão aí, depois de 5 anos começar a doer, deve ser investigado. Avaliar a troca do dispositivo já pela quantidade de anos que foi instalado. Pois é, no caso da ouvinte aqui, da Bárbara, né, ela até complementando aqui, ela disse que é capaz de fazer a mamografia, né, que ela fez aos 16 anos, e ela disse que apresentou um defeito, né, ficou com um defeito na sua mama após essa mamografia. É normal isso acontece? Não, ficar com um defeito na mama eu nunca vi.
Agora, assim, como eu falei, a mamografia ela é um exame doloroso pela forma que é feita, né? Porque ela é encaixa da mama dentro do aparelho, e para isso precisa que uma mama seja grande, porque uma mama pequena para colocar dentro do aparelho, a dor é maior, por isso mesmo que é indicada a ultrassonografia. Questão de defeito na mama, eu nunca cheguei chegou a ver isso, né? a ouvir falar de ficar algum defeito depois da mamografia, porque a mamografia ela é colocada na mama, depois tirada, mas feito no procedimento Feito no invasivo. procedimento, né? Entendeu? Pois é, são 8 horas e 56 minutos, né? 8 horas e 56 minutos. Doutor Felipe, só agradecer agora a sua participação aqui com a gente, foi muito bom. Creio que tem mais pergunta aí, Cano? Só uma última. Sim, vamos lá, que tem dá aqui, tempo ainda. eu já tirei aqui, mas lembro. A pergunta uma senhora perguntou se o câncer de mama, se você pode ter sem sentir nada, sem sentir dor, sem sentir nada. Nos estágios iniciais, geralmente ocorre dessa forma. Porque o câncer de mama é uma doença silenciosa inicialmente. Por isso que o rastreamento deve ser feito o mais precocemente possível, de acordo com o Ministério da Saúde. Porque inicialmente, como começa com uma lesão pequena,